Aqui o problema crônico chama vulnerabilidade externa do Brasil. Então, todos os presidentes que enfrentaram o poder externo, seja Getúlio, seja Jango, seja Lula, seja Dilma agora, tiveram problemas de instabilidades provocadas por agentes externos com as conexões internas. Agora, inclusive, com a diferença que não é o campo militar, o método, o veículo é o judiciário em combinação com os meios de comunicação para desestabilizar o governo. Explica um pouco mais. Eu sei que aí a gente tem uma senda. Explica um pouco mais essa presença externa. Eu sei que existe, por exemplo, investigações que são feitas com auxílio do Departamento de Justiça americano. Por exemplo, né? Que permitiram reconstruir certas informações. Gostaria, vamos falar um pouco mais disso, que eu acho isso importante. Por exemplo, os procuradores foram aos Estados Unidos e para lá levaram informações estratégicas da Petrobras. Não por acaso é a Petrobras o alvo mais decidido das investigações que estão feitas, porque investigações podem ser feitas sem a necessidade de paralisação econômica de um setor crucial da economia brasileira, favorecendo a quem? As empresas concorrentes externas, as multinacionais. Eu lhe dou um exemplo. No caso da Líbia e no caso do Iraque, as empresas brasileiras de engenharia nacional, reconhecidas pela sua eficiência internacionalmente, foram de lá expulsas desses dois países por meio de bombardeios. Aqui por uma ação que vem interna, em nome da moralidade. Em nome da moralidade. Então, a falsa bandeira dos direitos humanos que foi utilizada no Iraque, na Líbia, aqui foi substituída pela bandeira da corrupção. Mas o fundo concreto é: paralisemos esse setor, quem é que vem? Está paralisado, inclusive, por exemplo, a Odebrecht, que faz obras na área da indústria da defesa, que foi demolida no período Fernando Henrique Cardoso, está sendo reconstruída agora. Os militares têm consciência disso. O projeto do submarino nuclear recebeu importante apoio tanto do presidente Lula como da presidenta Dilma. E isso é uma questão de geopolítica internacional. Então, você não pode, um país desse tamanho, desarmado, né? Esse desarmamento unilateral foi feito através da demolição da indústria bélica nacional. A tentativa de reconstruir incomoda o poder externo, a geopolítica. Por isso há uma conexão muito clara entre a paralisação que resultou da investigação da Lava Jato. Não era necessário paralisar economicamente esse setor para fazer investigação. E isso beneficia, evidentemente, as empresas concorrentes. Nós temos que fortalecer ou não o setor da engenharia nacional brasileira e o setor estatal. Samuel, o seu livro O Brasil numa Era de Gigantes, justamente o senhor trata disso. De um mundo onde existem novas potências, ou melhor, existe uma superpotência que vai se consolidando assim, de uma grandeza incomparavelmente, que não dá para comparar com qualquer outra, que é os Estados Unidos, um poder bélico absurdamente superior. Vamos falar um pouco disso. Queria que o senhor ajudasse a gente a dar elementos para entender esse momento que o Beto colocou aí, que vale a pena a gente falar um pouco mais. Eu acho que no período do presidente Lula especificamente, né, houve um esforço muito grande na área da política externa brasileira de construir um bloco sul-americano. Este bloco, não só o Mercosul como a Unasur, tem um aspecto muito interessante. É que todas as divergências entre países sul-americanos que eram decididas na OEA passaram a ser decididas na Unasur. Por exemplo, a questão do Paraguai, a questão do Equador, as questões na Bolívia, normalmente iriam para a OEA, onde os Estados Unidos têm uma maioria de votos extraordinária. Isso foi muito ressentido. Segundo, o alinhamento do Brasil com os chamados BRICS, isso é, com a China e com a Rússia. Vamos deixar as coisas claras, não é? Quem é que é importante, né? Principalmente a China, né? Então, você tem esse aspecto e você tem e outros, né? Quer dizer, na América do Sul, que o Brasil passou a ter um protagonismo extraordinário como mediador mesmo,
de divergências entre a Venezuela e a Colômbia, entre a Colômbia e o Equador, e assim por diante, diversas situações. Né? Muito bem, tudo isso incomoda. Né? E, digamos, a reconstrução, digamos, do Estado brasileiro. A questão, por exemplo, são coisas específicas. A questão do conteúdo nacional. Se o Brasil comprava plataformas em Singapura, na Malásia, um remoto país oriental, né? E passou a se exigir conteúdo nacional que fortaleceu muito a indústria de bens de capital. Outra coisa extremamente inconveniente. Né? E a oposição que o Brasil tem feito, que o governo vinha fazendo, aos esforços de algum tipo de assinatura de tratado de livre comércio. E o fim da ALCA, na famosa reunião de Mar del Plata. Né? E assim por diante. Então você tem aí essa ofensiva agora, como o Beto já mencionou, desarticula a Petrobras. Mas eu queria retomar a questão do golpe do judiciário, porque a atitude do juiz Sérgio Moro é profundamente ilegal. A lei de delação premiada não permite o vazamento das delações. E o judiciário, na sua mais alta instância, poderia, desde o início, ter impedido isto. Desde o início, ter chamado a fala. Tanto é que quando o ministro Teori Zavascki fez alguma crítica, o juiz Sérgio Moro mandou uma carta se desculpando, de forma ambígua e sinuosa, mas se desculpando. Né? Então, isso tudo foi montado. Aliás, há um artigo interessante do juiz Sérgio Moro sobre a operação Mãos Limpas, em que ele diz isso, que ele vai violar a legislação para que, com apoio da mídia, mobilize a opinião pública contra os corruptos. Você criar um movimento de opinião, de execração das pessoas. Não, e chega ao ponto agora... Sem serem réus, sequer réus, que não são ainda réus. Ainda não foi declarado. Né? Isso é muito grave. Muito grave. Um pequeno juiz lá do interior, só completando. mas que houve a permissão do sistema judiciário para que ele se comportasse assim. E o exemplo é hoje. Hoje há um vazamento seletivo do depoimento do ex-presidente Andrade Gutierrez, e a imprensa o interpretou de uma forma que não é o que ele disse. Distorceu. Porque ele diz que o presidente Lula não tinha nada a ver. E a imprensa disse... Distorceu. Qual foi a frase da imprensa? Que foi a pedido do presidente Lula. Foi exatamente o contrário que ele disse. Quer dizer, que coisa interessante. Esse vazamento de 6 horas de depoimento, uma frase distorcida na véspera da votação, para incitar a população. E também para tentar minar a credibilidade do presidente Lula, né? Quer dizer, está chegando perto. Todo o objetivo é o presidente Lula, vamos deixar isso claro. Todo o objetivo é recuperar o poder. Eu acho o seguinte, primeiro, o que está em jogo é o momento de um processo. Um processo é o processo da tentativa de reconquistar o poder em 2018, onde o candidato do campo progressista, se você quiser, das reformas sociais, econômicas, políticas, é o presidente Lula. Esse agora é um episódio, nós vamos ganhar. Isto é, não vai haver golpe. Não vai. Para usar a expressão, né? Mas o golpe continua. No dia seguinte, no minuto seguinte, ele continua. E nesse Enquanto contexto, os golpistas estiverem aí, não desistirão. Exatamente. Não desistirão. Continuarão. Né? Então, é uma questão muito importante, que é a questão, como disse o nosso querido reitor, que é a mobilização da sociedade, que é mobilizada na sua faceta reacionária pela mídia. Isso. Porque há movimentos grandes reacionários, digamos, se você quiser. Sim. Né? Mas são mobilizações, não são movimentos. Não, sim, mas são mobilizados. Claro. E são repercutidos
Quer dizer, digamos, a manifestação tem, digamos, uma tem 5 mil pessoas, vira 50 mil. Outra tem 50 mil, vira 5. Aí você faz uma de 5, E isso crescer vai para se 50 mil, você explorando. fica bombando no dia ali, né? E vai se explorando o dia inteiro. Né? Então, isso é uma tarefa extremamente importante, que é de criar a rede de comunicações, como o Beto já mencionou. Né? E isso, digamos, utilizando a legislação que já existe, a própria Constituição e tudo. Né? Agora, o que eu acho que é extremamente importante é que nós estamos numa tentativa, porque há uma crise, naturalmente, uma crise fabricada, né? Crise fabricada politicamente, fabricada economicamente, uma série de equívocos, né? A Odebrecht demitiu 70 mil trabalhadores. Pois é. Em projetos importantes, Pois é. estratégicos. Então você tem aí vários fatores intervindo nisso, né? Há uma crise, enfim, há várias crises. Mas então será necessário um processo de reconstrução, né? Isso vai ser extremamente complexo, mas que dependerá muito da mobilização popular a favor de um programa econômico que não seja recessivo, E com projeto, que não né? seja contra o trabalhador. Com projeto de sociedade, né? Não é verdade? Samuel, Seja de onde vier este programa, ele não pode ser contra o povo.